Hoje a gente vai conversar sobre uma questão que é muito delicada, sabe? E que mexe com a vida de muita gente que perde um parceiro ou uma parceira. O direito de continuar morando no lar que foi construído a dois. Para entender isso, a gente precisa começar pela emoção. Pensa só, não estamos falando de um imóvel qualquer, é o lugar onde uma vida inteira aconteceu, onde cada canto guarda uma memória. Depois de décadas, aquilo não é só um teto, é a última conexão física com uma vida inteira compartilhada. E aí, no meio de toda a dor do luto, a conversa muda de repente. A primeira palavra que aparece quase sempre é essa: inventário. Aquele processo formal para listar tudo que a pessoa, que se foi, deixou. E logo depois do inventário vem a tal da partilha. É aí que os herdeiros começam a discutir como tudo vai ser dividido entre eles. E é nesse momento que a situação pode ficar insuportável. Começam a surgir umas ideias de vender a casa, sabe? Muitas vezes com aquele argumento de que é o mais justo para todo mundo. Isso cria uma angústia, um medo enorme para quem ficou. E aqui a gente vê bem o tamanho do conflito. De um lado, para os herdeiros, a casa pode ser vista só como um ativo financeiro, algo com valor de mercado para ser dividido. Mas para a pessoa que ficou, nossa, é o oposto. É a segurança, são as memórias, é a própria história de vida. É um choque de perspectivas que dói demais. E tudo isso leva àquela pergunta que tira o sono. Afinal, alguém pode ser obrigado a sair da casa onde viveu a vida inteira por causa da pressão dos outros herdeiros? A boa notícia é que, felizmente, a lei brasileira tem uma proteção muito poderosa para essa situação. É o chamado direito real de habitação. Pensa nele como se fosse um escudo legal, criado justamente para proteger a moradia de quem ficou. E o mais impressionante é o alcance dessa proteção. Ela garante a permanência no lar, não importa se era casamento ou união estável, e vale para qualquer regime de bens, até para separação total de bens. E tem mais, viu? Impede que os outros herdeiros forcem a venda da casa ou que cobrem aluguel. É uma proteção muito, mas muito forte mesmo. Mas, e sempre tenham mais, né? Ter esse direito na lei não significa que a batalha acabou. É muito importante saber que, hoje em dia, essa proteção está sendo cada vez mais questionada nos tribunais. E não é um risco qualquer, um risco teórico. Já existem decisões de tribunais superiores que abriram brechas e os herdeiros estão usando isso para entrar na justiça, argumentando, por exemplo, que a pessoa sobrevivente tem outros imóveis ou que não precisa daquela casa. Então, o ponto crucial é este. A lei oferece o escudo, mas ele precisa ser defendido com unhas e dentes num processo. Sem uma orientação jurídica especializada, o risco de perder esse direito e, no fim, perder a casa é um risco muito real. Certo. Então, o que dá para fazer na prática? Quem está passando por isso pode e deve agir para se proteger. Uma coisa fundamental é montar um kit de proteção. O que é isso? É juntar provas de que aquele sempre foi o lar da família. Contas antigas de luz, água, fotos de aniversários, de natais, tudo vale. E também é crucial documentar qualquer tipo de pressão que esteja sofrendo. E aqui, um alerta importantíssimo. Todo cuidado é pouco com propostas de acordos amigáveis. Muitas vezes, sem nem perceber, a pessoa acaba assinando um papel e abrindo mão do seu direito de morar na casa. Então, antes de assinar qualquer coisa, é indispensável falar com um especialista. No fim das contas, a gente vê que a questão é muito maior do que só a lei. Depois de uma perda tão grande, proteger a própria casa significa proteger a segurança, a dignidade e a última ligação com uma história de vida. A pergunta que fica é: como garantir que esse direito que está no papel se transforme em paz de espírito na vida real?